Começa agora, aqui pela TV Cidade, Olá Psi, com Débora Pimentel. Olá, Psi! Olá, vocês! Tudo bem? A nossa segunda edição agora do Olá Psi está começando agora, aqui pela TV Cidade. Quem não está participando, entra lá no meu Instagram, @psicóloga Débora Pimentel, entra lá no Olá Psi, os destaques que tem lá, tem um link. Você entra no chat, que é VIP do WhatsApp, onde você fica por dentro de tudo em primeira mão. Tá bom? Então tem o pessoalzinho de lá que eu já queria aproveitar e mandar um beijo. A Beatriz, que está assistindo, a Dani Serradas, Regina Benevenuto, Sônia Dantas, Silvia Conte e o Pedro Conte, né? Mandar um beijinho para ele, que ele falou que fez um Facebook só para me assistir. Então, um beijinho para você, viu, Pedro? Edjane, Gislaine Lopes, Edgar, ele também está assistindo, está ligadinho. A Simone, tem que mandar um beijo também para os filhos dela, né? O Alec e o Arthur, viu? Beijinho, não sei se eles estão assistindo, mas beijos para eles, viu? Tô com saudade de vocês. Davi Soler, que participou, né, da nossa primeira edição, com um vídeo dele falando sobre atividade física. E a Cirretus, eu estou usando aqui um modelinho muito bonito da Veste Uniformes. A golinha que bonita que é, olha o detalhe aqui também. Veste Uniformes, viu? Muito bacana, muito bonito. E vai lá olhar a foto, eu, né, todinha, assim, com Veste Uniformes, lá no Instagram. Então é isso. Quem tá ligadinho aí? Ah, Angeli, tá aí já ligada no programa, já tá assistindo. Ah, Simone, já mandei beijinho para você, para os meninos. Beatriz, beijo. Ai, que bom. Isso mesmo. Acompanhe aí, continue. Bom, tenho um convidado hoje muito especial, medalhista olímpico, um atleta maravilhoso. Daqui a pouco ele está chegando, está aqui, ó, o lugarzinho dele já, aguardando ele chegar. E eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Toda semana eu vou dar dicas, né, de filmes aqui para vocês, de questões relacionadas com a saúde mental. E também, claro, né, com transtornos, com a falta da saúde, no caso, né? Essa semana eu escolhi 2 filmes, também são filmes que eu adoro. O primeiro filme, quando assisti no cinema, quando lançou, e eu saí chorando de um filme de ação. E aí todo mundo olhou, né? Tava com aquela cara de choro. Falou, mas como que ela sai chorando de um filme de ação? Mas tem um segredinho aí no meio também, que é o papel principal, o personagem, no caso, né? Ele é autista. Então, é muito bacana também tudo que eles abordam no filme. O autismo não estava ainda tão difundido igual é hoje, né? Não estava tão conhecido, tão falado. Então, foi muito bacana na época, né? Eles colocaram o Ben Affleck para fazer. Então, eu falando assim, dando as dicas, você já deve até saber que filme que é, né? Estão mandando um monte de coraçãozinho. Isso mesmo, eu gosto de ver os corações subindo aqui, viu? Pode mandar muitos corações aqui, que eu adoro. E, para a gente adiantar, eu acho que a gente vai de filme agora. O que você acha, hein, Silvio? Vamos pôr filme aí para eles assistirem? Então, vamos lá pro Cine Psi. O Contador é um filme de 2016 dirigido por Gavin O'Connor, estrelado por Ben Affleck como Christian Wolff, um contador forense com habilidades excepcionais em matemática e luta, e que também é autista. O filme explora temas como a neurodiversidade, ética, moralidade e a dualidade entre a vida profissional e pessoal. Enredo e os temas principais do filme. Autismo. Christian Wolff é retratado como um gênio matemático com habilidades sociais limitadas, características típicas do transtorno do espectro autista, o TEA. O filme mostra como ele utiliza suas habilidades vivendo em um mundo complexo e perigoso. Christian leva uma vida dupla como contador forense e assassino profissional, o que levava a questões sobre moralidade e ética. Sua capacidade de lidar com números e lógica é constatada com suas dificuldades em lidar com emoções e interações sociais. O filme também explora a relação de Christian com seu pai e o irmão, destacando como a dinâmica familiar pode influenciar o desenvolvimento emocional, comportamental e as consequências de ser uma pessoa com TEA, especialmente em um ambiente de alta pressão e perigo.
O Contador oferece uma representação complexa e multifacetada de uma pessoa com autismo, destacando tanto suas habilidades quanto os desafios emocionais e sociais que enfrenta. O filme serve como um ponto de partida para discussões sobre a neurodiversidade, ética e a importância do apoio e compreensão para indivíduos dentro do espectro autista. Por Lugares Incríveis é um filme de drama romântico adolescente lançado em 2020, dirigido por Brett Healy e baseado no livro homônimo de Jennifer Niven. O filme aborda temas profundos como depressão, luto e transtorno bipolar através da história de 2 adolescentes, Violet Mark e Theodore Finch. Os enredos e os temas principais desse filme são a depressão e o luto. Violet está lidando com a perda de sua irmã em um acidente de carro, o que a leva a um estado de depressão profunda. Ela se isola de amigos e atividades que antes ela gostava. Theodore, por outro lado, luta com o transtorno bipolar, experimentando altos e baixos emocionais intensos. Ele é visto como problemático e imprevisível por aqueles ao seu redor. Os 2 personagens se encontram e formam uma conexão profunda, ajudando um ao outro a enfrentar seus desafios emocionais. Juntos, eles exploram lugares incríveis em sua cidade, o que simboliza a busca por esperança e cura. O filme aborda as consequências emocionais de viver com depressão e o transtorno bipolar, especialmente numa fase que é a adolescência. Por Lugares Incríveis, nos oferece uma representação sensível e realista dos desafios emocionais enfrentados por adolescentes com depressão e transtorno bipolar. O filme destaca a importância do apoio social e da busca por ajuda profissional. O Cinepsi de hoje foi muito bacana, não foi? Agora, o que eu quero saber depois, vocês me respondam aqui, se vocês assistiram Divertidamente 1 e 2, que eu pedi lá para vocês assistirem a semana passada. E vocês também podem mandar perguntas, viu, sobre o filme, alguma dúvida que tenha lá, o porquê que cada esfera é de uma cor, qualquer pergunta que vocês tiverem lá, vocês podem mandar para mim também que eu respondo. Viu? O Contador, né, gente, vocês viram lá, eu falei a história dele, e é interessante que tem até uma cena que passa aí, que vocês, não sei se vocês repararam, que tem umas luzes assim, e não tem o som, mas ele está ouvindo uma música muito alta, então ele está fazendo um trabalho de regulação sensorial. Então, é muito bacana porque eles pegam bastante nuances do autismo. Então, tem uma instituição lá de neuropsicologia que eles atendem só pessoas com autismo. Tem lá de todos os níveis, mostra a crise, como que é cada crise, o porquê da crise, a questão sensorial. E claro, é uma história de ficção, né? Então ele é um assassino, mas depois no final do filme vocês vão entender por que ele trabalha com isso, qual que é o pensamento dele, porque justamente por causa desse pensamento rígido dele, ele acaba pensando e agindo daquela forma, né? Mas é muito bacana, eu super indico, e tem muitos filmes aí com personagens autistas, e eu vou trazendo aqui para vocês um pouquinho também, né? E Por Lugares Incríveis, gente, é um filme bastante pesado, né, por assim dizer, ele é bastante denso, porque eles abordam questões muito delicadas, né, de depressão, de bipolaridade, das dificuldades, principalmente nessa fase de adolescência, onde a gente está na formação de personalidade, né, onde realmente todos os hormônios estão à flor da pele, então tudo é muito intenso. Então é um filme muito bonito também, tem uma certa poesia lá, e eu super indico para vocês. Gente, tem aqui os programas da TV Cidade, tem esporte para vocês assistirem, tem programas de variedade, entretenimento. Então acompanhe aqui a nossa programação, viu? Segunda, sexta tem programação. Aí, na sequência, às 2h30, tem o Café com Você, Exatamente. Com a Hilda, trazendo grandes convidados. Às 6 da tarde da segunda-feira, tem o Notícias do Esporte. E aí, na terça-feira, além do meio-dia, aí tem o Olá Psi. E na quarta-feira, o Descomplicando com o Alexandre Alfé, às 19 horas. É isso aí. A voz do além aqui foi o Silvio que falou, viu, gente?
Você já se sentiu sobrecarregado, com inquietação, preocupado excessivamente, com dificuldade de relaxar e tensão muscular? Sabia que tudo isso pode ser causa de ansiedade? Eu te entendo e tenho algo que você vai gostar. Meu grupo terapêutico que oferece um espaço seguro, acolhedor para lidar com a ansiedade, para compartilhar experiências, aprender estratégias e encontrar apoio mútuo. Você aprenderá técnicas para acalmar sua mente, vai desenvolver habilidades de enfrentamento para lidar com situações estressantes. Interessou? Então acesse o formulário que eu entrarei em contato com você. Como você faz para acessar o formulário? Entra aqui no meu perfil, psicóloga Débora Pimentel, vá até os destaques e aqui tem o grupo de ansiedade. Você já se sentiu sobre? Clica no formulário, no link, e aqui está o formulário para preencher. Agora vamos falar do meu convidado de hoje, Guilherme Augusto Guido, nascido em 12 de fevereiro de 1987 em Limeira, São Paulo. É um renomado nadador brasileiro especializado no nado costas. Ele começou a nadar aos 5 anos de idade por recomendação médica para tratar da bronquite. Guido destacou-se desde cedo em competições regionais e em 2002 foi convidado a nadar profissionalmente pelo Esporte Clube Pinheiros. Ao longo de sua carreira, Guido participou de 3 Jogos Olímpicos e foi finalista dos 100 metros costas em campeonatos mundiais de piscina longa. Ele também conquistou várias medalhas em campeonatos mundiais de piscina curta, incluindo um bronze de 100 metros costas em 2012. Além disso, Guido foi recordista sul-americano dos 50 metros costas, 100 metros costas e 4 por 100 medley, e recordista mundial do revezamento 4 por 50 metros medley, obtidos em 4 de dezembro de 2014 com Felipe França, Nicolas Santos e César Cielo. Guido é reconhecido por sua dedicação e disciplina e continua a ser uma inspiração para muitos jovens nadadores do Brasil. Realmente uma grande inspiração para as pessoas, né? Do esporte, da natação e inspiração também como pessoa, né? Então, a gente vai falar bastante agora com ele. Chegou, então, o nosso convidado. Bastante gente já tinha feito perguntas aqui, então eu elaborei algumas perguntas aqui para fazer para ele hoje, né? Mas queria primeiro desejar boas-vindas, viu? Esse é o segundo programa, segundo Olá Psi, segunda edição. Eu sempre trabalhei por trás das câmeras, né? Como na direção e na produção. Agora estou aqui, na frente também das câmeras. E bem-vindo, então, Guilherme. Que legal, Débora. Obrigado a vocês, viu? Uma honra poder colaborar, né, com esse início do seu trabalho. Parabéns por estar desenvolvendo, né, essa informação aí para todos que estão assistindo a gente. E um prazer poder contar um pouquinho da minha história ao longo desses 22 anos de carreira na natação. E eu quero saber tudo, viu? Que eu gosto de saber de cada detalhe. Eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Quando você começou a nadar, foi por recomendação médica mesmo? Foi por recomendação médica. Eu tinha crises de bronquite, né? E as crises elas eram piores à noite, né? Então muita tosse, muita falta de ar durante a noite, acordava de madrugada, aquela sensação muito ruim, e isso comprometia o meu desenvolvimento, né? Como criança, no dia a dia. Eu dormia mal, tinha noites, né, conturbadas e me faltava energia para poder viver aquela vida de criança, né? Normal que todos viviam. E aí o médico na época ele indicou a natação como meio de cura. Então, eu iniciei a natação com 5 anos de idade e essa evolução foi muito rápida. Isso que me impressionou bastante e criou uma motivação, né, intrínseca de eu mesmo querer pedir para os meus pais treinar mais, de eu querer pedir para a minha professora para dar mais treino, para eu poder, né, ter mais esse contato com o meio líquido, porque aquilo estava me fazendo bem. Aquilo estava fazendo com que a doença se afastasse. E depois dos 7 anos de idade eu não tive mais crise nenhuma até hoje, nem falta de ar, nem tosse, nunca mais usei bombinha, nunca mais usei inalador. Então a gente pode dizer que a natação salvou a minha vida, né? O esporte salva vidas, a gente já sabe. Isso moldou então sua carreira, né? Essa questão da bronquite, de você ter gostado, isso acabou moldando a sua carreira mesmo, né? Foram variáveis, né, de motivação. Então eu tive esse motivador natural e uma criança de 5 anos, 7 anos, é difícil ela perceber isso.
Mas era tão crítico a questão da doença que eu mesmo, como criança, eu sentia que aquilo estava sendo benéfico para mim. Que aquilo estava me dando mais energia para poder brincar com os meus amigos, para poder viver uma vida mais saudável. Então, com certeza, esse foi uma dos principais pilares aí que me incentivaram à prática do esporte, né? É óbvio que tiveram outras, né? Meus pais me incentivaram, né? Meu técnico, eu tinha uma facilidade, mas quando a gente une tudo isso, a gente consegue desenvolver aí uma carreira de 22 anos com 3 Olimpíadas. Nossa, maravilhoso. Então, que é assim, né, Guilherme? A gente, quando tem até uns 2, 3 aninhos, a gente tem a nossa primeira poda neural. E é engraçado, porque assim, até acontecer essa poda neural, a gente é uma esponjinha. A gente vai recebendo todas as informações do ambiente, exatamente todas. Por isso que a gente até dorme bem. Bom, é um assunto muito longo, né? Quando a gente é criança, a gente dorme mais horas, porque a gente precisa dessas horas para organizar as ideias na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Então, quando a gente é essa esponjinha e acontece essa poda neural, a gente realmente seleciona. Então, coisas que a gente aprendeu, às vezes a gente deixa meio de lado e vai onde está as nossas habilidades e potencialidades. Então, você tão novinho, que já na primeira infância, até os 7 anos, é tão importante para a gente também já ver essas habilidades, né? E você conseguiu, então, nessa fase, por causa de uma recomendação médica, né? Você conseguir gostar disso, né? Que fazia tão bem para você e essa carreira sua tão notável, né? E você falou dos Jogos Olímpicos, que você conseguiu 3, né? Foram 3 Jogos Olímpicos, isso. Eu participei do Fim do Brasil, né? E agora, esse é meu último ano. Então, são 22 anos de carreira, e ao longo dos 22 anos se passaram várias competições, né? E essas competições, elas são importantes, mas como a natação é um esporte olímpico, a gente sempre divide o ciclo de 4 em 4 anos. Então, dentro desses 4 anos, que é o ciclo olímpico, existem competições preparatórias, intermediárias, que são tão importantes quanto, né? Então, por exemplo, mundiais, pan-americanos, e essas competições, elas fizeram muita diferença na minha carreira, né? Então, eu tenho 4 medalhas de mundial, sou campeão e recordista mundial, né? Tenho 7 medalhas de pan-americano. Então, isso são competições preparatórias, intermediárias, que fazem você chegar com um ritmo competitivo na Olimpíada, né? Então, são mais de 800 medalhas na carreira. Meu Deus. E ele mostra, ele tem um espaço, né? Que é como se fosse um memorial. Como é que é o nome do espaço que você tem? Nós abrimos recentemente, há 2 meses, o Centro Histórico Guilherme Guido. Centro Histórico. Onde a gente visa essa motivação para base, né? Então, o objetivo de abrir o Centro Histórico Guilherme Guido é receber excursões de escolas, né, públicas, privadas, clubes, e é o que a gente está recebendo. Então, praticamente todo dia a gente tem agendamento para receber o pessoal, um grupo. E a ideia é incentivar essas crianças, esses jovens, à prática do esporte, né? Então, a criança chega lá, ela vê 800 medalhas, ela vê a tocha olímpica, que é um item muito escasso, que eu tive a oportunidade de carregar quando a tocha olímpica passou, primeiro, em 2016. Seguimos. Eu tirei foto dele, viu, gente? A tocha olímpica, ela seguiu o caminho, né, de destino final do Rio de Janeiro, e Limeira foi uma das poucas cidades no interior de São Paulo que a tocha percorreu. E aí eu tive a oportunidade de fechar e tive a oportunidade de ficar com a tocha. Então esse item ele está também exposto lá no Centro Histórico, assim como mascotes, né, de Olimpíada, de Pan-Americano, as credenciais olímpicas e paralímpicas que são e pan-americanas, desculpa, que são os passaportes, né? Então aquela coisa que você não pode perder, tem que cuidar no pescoço, se perder você não faz nada, você não acessa transporte, não acessa o centro aquático, não acessa o dormitório. Então isso a gente explica, tem toda uma apresentação com uniforme de todos os times que eu defendi. São mais de 1000 itens, onde a gente faz uma apresentação para esse grupo de pessoas e eles saem dali motivados para continuar, quem já está no esporte, quem não está, para motivar a iniciação em qualquer modalidade esportiva, porque a gente sabe que o esporte não é só lazer. Sim. O esporte é educação, o esporte é saúde, e essa é a minha intenção, em ter aberto aí o Centro Histórico. Maravilhoso. Esses dias a Alan estava lá, né? Associação Limeirense de Autismo Mundo Melhor. Eu estava vendo as crianças lá, e as crianças pegando nos itens e tal, aquele desprendimento, a sua simpatia, né, em recebê-los, e empatia também, né? Porque lá a gente estava vendo autistas de todos os níveis, né? De 1, 2 e 3. Então, foi muito bacana. E, gente, o Pedro Conte, beijinho para ele, que ele é da associação, e ele falou para mim ontem, eu estava conversando com ele, né? E ele falou que... Eu falei, o Guilherme Guido vai estar no meu programa. Ele, nossa, que legal, vou assistir, Deb. Ele me chama de Deb. Eu vou assistir. E ele falou que fez o Facebook só para me assistir também aqui no programa. Então, beijinho para você, viu, Pedro?
E um beijo especial, olha ele aqui, ó, tá vendo? E se você quiser também fazer uma perguntinha, você pode colocar aqui, que eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco se tem alguma pergunta de vocês. Mas, Guilherme, eu queria também fazer uma pergunta para você. Qual que foi o momento mais memorável nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas, com certeza, foi Rio de Janeiro 2016, onde 25 mil pessoas estavam torcendo por mim, gritando meu nome. Né? Era um momento que eu nunca tinha vivido antes, né? Porque uma Olimpíada em casa foi a primeira vez. E nos 100 metros costas, na semifinal de 100 metros costas, eram 25 mil pessoas gritando meu nome, torcendo por mim. Então, esse foi o momento mais interessante e que eu guardo com muito carinho. Foi no Rio de Janeiro 2016 nas Olimpíadas. Agora, o momento que eu mais guardo na memória de todos os momentos que eu tive ao longo desses 32 anos na natação, né? Porque são 22 anos no profissional, mas eu nado desde os 5 anos, conforme a gente mencionou antes. Sim. Então, foi quando eu realizei o meu sonho de criança em participar de uma Olimpíada. Então, quando eu nadei a seletiva olímpica, né, que foi no Brasil, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Eu fiz a minha prova dos 100 metros costas, toquei no placar e vi o meu tempo, né, lá no placar. E a hora que eu olhei, falei, nossa, carimbei meu passaporte para ir para a China, meu sonho olímpico de criança foi realizado. Então, em 2008, eu participei da minha primeira Olimpíada em Pequim. E aquele momento, sim, eu lembro até hoje e sinto isso ainda, que foi a realização do meu sonho. Porque no esporte de alto rendimento, a gente abre mão de muita coisa. Sim. Né? Então, são lugares que a gente não pode estar, são horários que a gente não pode frequentar e tal. Então é um momento que você olha para trás e vê que tudo aquilo valeu a pena. Sim. Né? E então, esse momento de 2008, quando eu fiz o índice olímpico, que eu realizei meu sonho de criança, foi o mais importante na minha carreira. Dentro de uma Olimpíada foi no Rio de Janeiro 2016. Justamente por conta da torcida. São 220 milhões de pessoas assistindo. Também. Não, deve ser muito emocionante. Você chorou? Eu sou muito chorona. Se eu estivesse lá, eu ia chorar bastante. Eu choro por qualquer coisa. Eu chorei no final do meu programa, na semana passada, não foi, Silvio? A hora que voltou o vídeo, porque eu estava falando de autismo, né? Você conheceu meu filho, né? Eu tenho um menino lindo, maravilhoso, dentro do espectro autista nível 1 de suporte. E um menino maravilhoso, então eu fui falar de autismo e acabei me emocionando aqui, né? Foi muito bacana. O pessoal tá mandando beijo aqui para você. A Pri Costa, beijo. Pri, a Si também. A Si fez uma pergunta, depois eu vou te passar, tá? Fora do ar eu vou te passar uma outra pergunta. Mas ela falou, que demais, melhor esporte. Também comecei por conta da asma. Já nadei muito, maratona na Represa Billings, lá em São Paulo, a Represa Billings. Eu já velejei muito na represa também, viu, Si? Porque a gente é lá de São Paulo, né? E na década de 80, faz tempo. E eu também tenho uma medalha de bronze regional no ABC Paulista, nado Costa. Nossa, que bacana, eu não sabia disso, Si. Eu sei que você joga gamão, porque eu também jogo gamão, mas isso eu não sabia. E com 22 anos e grávida de 32 semanas. Nossa. Si, você estava grávida? Meu Deus do céu. Parabéns, viu, Si? Então, tá todo mundo parabenizando. Rosângela Cremasco, beijo para você, viu? Obrigada aí pela presença. Bastante gente assistindo aqui, bastante pergunta. E eu ia mesmo te perguntar isso, né? Então, como recordista, qual das medalhas que para você assim foi mais significativa e o porquê? A medalha mais importante da minha carreira, que também está exposta no Centro Histórico, foi a medalha de 2014 em Doha, no Catar, quando a gente bateu o recorde mundial em cima dos Estados Unidos no revezamento 4x50 medley. Então, o revezamento 4x50 medley, eu abri de costas, né? A natação tem 4 estilos, costas, peito, borboleta e crawl. Essa é a ordem do revezamento. Então, eu abri de costas e tive mais 3 amigos juntos. Né? E o César Cielo, que é o nosso vizinho aqui, fechando de crawl. E aí a gente ganhou em cima dos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou bravo e a gente comemorou como todo brasileiro, né? Tem o sangue quente, pulamos e subimos na baliza e tal. Então, essa medalha, ela traz uma história de superação, uma história de comprometimento com o time muito importante. E ela também está exposta lá. Então, essa é a mais importante no âmbito coletivo, né? Porque ela foi em revezamento. Agora, no individual, eu tenho uma medalha que eu ganhei em 2012 em Istambul, né, na Turquia. Aonde eu fui o terceiro do mundo nos 100 metros costas. Então, o terceiro mais rápido do mundo nos 100 metros costas. E essa medalha me fez, né, em 2012 eu tinha 25 anos, me fez subir de patamar, né, e me consagrar um medalhista olímpico.
E também são poucas pessoas. Então, me deu um up aí na carreira, foi super importante. E essas 2 medalhas elas são as mais importantes da minha carreira. Elas são expostas no Centro Histórico também, eu conto toda uma história e tal. Então, essas 2 são as mais importantes. Eu tenho mais, tem outras medalhas importantes, assim como no âmbito do Exército, eu fui sargento do Exército por 7 anos. Eu ia te fazer essa pergunta também. Então, eu tenho uma medalha de prata do Mundial Militar, que também eu guardo com muito carinho. É a medalha mais bonita, na minha opinião. Ela é muito bonita, muito pesada, maciça mesmo. Eu guardo com carinho, também está exposta lá. Então, essas 3 medalhas, né? A do Mundial Militar, ela não é a mais importante, porque só envolve o programa do militar. Mas ela é muito importante para mim, porque foi um programa bacana, onde me abriu portas também. Sim. E só uma curiosidade, quem que era a equipe dos Estados Unidos lá no dia que vocês ganharam? Só tinha fera lá, só tinha fera. Eu não vou lembrar dos 4, assim, porque é muita gente que... Os Estados Unidos ele tem uma renovação muito grande, né? Então, às vezes, um ano tem 4 pessoas boas, o próximo ano já mudou os 4. Então, eu não me lembro, assim, eu lembro que o Ryan Lott, ele tava, que era um dos caras mais fortes aí, e é o que ficou mais bravo. Então, a gente marcou bem o rosto deles lá, bravo. Mas foi uma festa, o brasileiro... É muito bom, fez né? uma festa por essa medalha. Muito bom. Também. Saímos na capa do Jornal de Limeira, né? Bem grande. E lá nos Estados Unidos há um incentivo bom, né, no esporte mesmo, Com certeza. né? Então até nas universidades, inclusive tem pessoas que entram em universidades por conta do esporte, né? Então tem esse adendo que eu acho muito importante. A questão hoje, né, Guilherme, eu te chamei aqui ao programa porque justamente quando a gente fala de saúde mental, bem-estar, a gente fala de esporte, de atividade física, né? Então no primeiro programa até parece que você assistiu, Elisete, não sei, né? Mas você estava assistindo o programa. Então, são focos, são pilares que a gente tem da saúde mental, que é justamente a atividade física regular, necessariamente, né? E se alimentar bem, dormir bem, que é muito importante também, que foi o que você falou, né? Tem uma certa disciplina quando a gente faz esporte. Eu fiz balé minha vida inteira, sabe, Guilherme? Então, eu também me privava de muita coisa, que todos os finais de semana a gente estava participando de festivais, dançando em palcos. Então, eu não podia estar na balada até tarde, né? Não podia beber, enfim, não me enfiava em coisas ruins, porque nem dava tempo também. A gente estava focado em outra coisa. E eu sempre falo com os meus pacientes, por exemplo, que existe uma coisa que se chama ser bem-sucedido. E a gente acha que ser bem-sucedido é só ter dinheiro. Mas não, que foi o que você falou. Quando você conseguiu, né, esses feitos, foi uma coisa muito bacana para você, porque você se sentiu realizado. Isso sim, né? Então, quando a gente fala desse quesito, tem a ver com tudo que está envolvido no nosso dia a dia. Como que a gente leva a nossa vida. Então, com disciplina e organização, a gente consegue chegar muito longe, né? Com certeza. Então, por isso que eu te chamei também, por ser atleta e para passar para a gente isso, né? Agora, sim, a saúde mental, falando de saúde mental, a saúde mental dos atletas tem ganhado bastante visibilidade, né, recentemente para a gente aqui. Então, como que você cuidava e cuida ainda, né, da sua saúde mental na sua carreira? Muito legal. E quando a gente fala de natação, é um esporte contra o relógio. E o esporte contra o relógio é assim, o nosso adversário é o placar, o nosso adversário é o relógio. E o relógio ele não erra. Então é aí que entra o mental. Porque amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. E por aí, consequentemente. Então, às vezes, se eu jogasse um tênis, não estou falando que é mais fácil ou mais difícil, mas se eu jogo um tênis ou se eu faço uma luta, eu posso ganhar no erro do adversário. Mas a natação não tem isso. Se eu não faço o índice olímpico, que é o relógio que determina, eu não vou para a Olimpíada, mesmo se eu ganhe a prova. Então eu preciso passar por esse critério do índice olímpico. E aí que entra o trabalho mental, o trabalho psicológico. Eu fiz psicologia esportiva durante 6 anos, né, desde a minha base até adquirir um pouco mais de conhecimento. Gosto muito dessa área, né? E tive uma psicóloga super bacana, que me ajudou muito, ia comigo nas competições e tal. Então, o trabalho de psicólogo era assim, a gente tem sempre as competições principais, que normalmente são em abril e em agosto. E aí a gente faz o trabalho até agosto. Aí depois para um pouco e depois volta para o próximo ciclo. Então, juntando tudo isso, deu mais ou menos uns 6 anos de trabalho ao longo da minha carreira. Legal. E a gente, né, entrou com várias técnicas. Então, assim, previsibilidade do ambiente, a gente fez muito, isso me ajudava. Alguns trabalhos de mentalização, de acertar o tempo mesmo na cabeça, assim, eu conseguia acertar exatamente. Então, eu ia para a prova e já sabia o que eu tinha que fazer. Então, a gente trabalhava, né, o mental
sempre pensando positivo. Eu acho que aquela sensação de medo durante a prova, ela não pode existir se você fez o trabalho de casa. Se você se dedicou 100% no dia a dia, não tem por que a sensação de medo existir. E isso a gente consegue trabalhar. O que pode existir é um pouco de ansiedade, um pouco de adrenalina, mas isso é benéfico. É normal. E outra, você vai pra cima, né? Quando você tá nesse... inclusive, os neurotransmissores, né? Você precisa dessa adrenalina, né? Ela faz bem pra gente poder ir, né? Você entra naquele canal flow, né? Que você só termina... A hora que você terminou, que você olha e fala, nossa, fiz a prova perfeita e passou muito rápido. Eu nem percebi a prova. Que é o que a gente chama de flow, né? Você sabe mais do que eu. Então, isso a gente trabalhava bastante. E várias técnicas, né? Que a gente precisa desenvolver. Então, assim, eu acho que já começa uma seleção natural desde cedo. Então, se você olhar numa seleção, numa final olímpica, os 8 melhores do mundo, eles têm personalidades que o mental ele é muito bem estruturado, o mental ele prevalece. Porque não adianta, já vi várias pessoas, vários atletas que treinam muito bem, mas chega na hora não consegue realizar. Porque o mental técnico, mas aí no emocional acaba... O emocional acaba comprometendo. E é importante, então, esse acompanhamento, né? Muito psicológico. Importante. Ele é determinante, na verdade. Ele tem importância, mas ele é determinante. Ele vai fazer diferença de quem faz e quem não faz. Tá. E você tinha algum ritual, alguma coisa para ficar mais tranquilo? Tipo, eu vou me fechar aqui, vou colocar um fone, vou fazer uma oração. Você tinha algum ritual, alguma coisa para entrar na piscina? Eu sempre me dediquei 100% todos os dias. Então, eu nunca tive a sensação de medo na hora. A adrenalina, ela vem porque é do ser humano, né? Com medo de falhar. Sim. Tanto é que o nosso maior medo é falar em público, né? Porque existe uma grande chance, né, de falhar se você não treinou, se você não trabalhou em cima do que você pretendia falar ali. Então, isso a gente conseguiu neutralizar a hora que eu ia competir. Mas a sensação de adrenalina e a ansiedade de mostrar o que eu trabalhei durante 4 anos, imagina, você vem trabalhando 4 anos, chega uma hora de mostrar. Sim. Existe uma adrenalina, existe uma ansiedade. E isso, eu conseguia trabalhar conversando com os atletas. Então, assim, existem vários tipos de atletas, né? Tem aquele atleta que ouve música, que ele foca ouvindo música. Tem aquele atleta que não ouve música, mas ele fica na dele, ele fica focado, fica quieto. Eu faço meu trabalho de mentalização uma noite antes, então eu já sei como fazer a prova. A hora que eu chego, eu gosto de conversar com os meus adversários. Porque eles são adversários dentro da água, né? Mas eles acabam sendo amigos fora da água. Então eu uso mais essa técnica, me sentir melhor assim, eu fico mais tranquilo. Fica à vontade ali naquele ambiente, né? Conversando. Ai, que gostoso. Você sabe que eu falei, nossa, ele é bom de costas. E eu tava falando com a Elisete ali, esses dias, e ela até deu risada, né, comigo. que você falou assim do tempo e tal, né? Eu nadando costas, Guilherme, me ajuda, me dá uma técnica, porque assim, quando comecei a nadar costas, quando eu comecei a fazer natação, inclusive onde eu faço natação, você nadou lá também, né, no GRAM? Nadei, defendi o GRAM por alguns anos, defendi o nosso clube também. Então, eu faço lá no GRAM com a Paty, né? Ela é minha professora. Eu comecei, eu falei, nossa, como eu sou boa em costas, né? E fui bonitinho, retinho, tal. Isso quando eu tava aprendendo. Quando foi para nadar mais rápido mesmo e virar tudo, aí contar quantas braçadas falta para chegar, gente... vou falar, eu nem falo nada, né? Então, eu vou toda torta, bato na raia, é um horror. E eu não sei o porquê que era tão bom no começo, quando eu comecei eu ia bonitinho e tal, depois não sei onde eu entortei. Eu só sei que eu entortei no nado costas e aí passou a ser o que eu menos nado, digamos assim, né? Porque quando a gente não é muito boa no nado, a gente vai deixando pra lá, né? Gostava muito é gostosinho o peito, né? É gostoso. O peito, na verdade, assim, teoricamente é um estilo mais difícil, porque você precisa de coordenação para fazer o nado de peito mesmo. O peito é meu pior estilo. Mas ele é gostoso de nadar, assim. Gasta menos energia, né? Eu acho uma delícia. É gostoso, é relaxante, né? O nado peito. Agora, crawl é uma delícia para todo mundo, né? Acho que quem nada gosta, não gosta? Eu acho que sim, né? O costas é o mais fácil, sabia? Então, eu achei também quando eu comecei a nadar, gente. Você nada também, Silva? Muito pouco. Porque o costas, você tem uma coordenação a menos. O costas, você não tem a rotação do pescoço. Você coordena só perna, braço e respiração. O crawl, você coordena perna, braço, respiração e a rotação de pescoço. Então, o costas, normalmente, você ensina primeiro para uma criança, para adaptação. E você sabe que
Eu tô parada da natação, né? Esses dias, esses tempos. Que eu até conversei com você na feijoada da Lã, né? Lembra que eu conversei lembro, sobre... claro. E eu tô um pouquinho parada por causa do meu quadril. Mas eu descobri no médico que eu posso voltar pra natação. Que eu fiquei um pouco parada por causa disso, né? Do quadril. Mas ele falou que eu posso voltar. Então eu tô pra voltar. Tem algum recadinho aí? Ah, é? Então tá... Ah, tem, ó. Olha... Elcinho tá aqui te assistindo. Não posso falar o recadinho que você colocou aqui, tá? Mas, ó, ele tá contente aqui com a presença, viu, do Guilherme. Acho que você sabe quem é. Legal, sim. Um abraço. Elcinho, Obrigado pela presença e assistir a gente. E Silvinho Luz. Boa tarde. Falei, já mandei beijinho para todo mundo, já mandei aqui. Silvinho Luz também, boa tarde, Guilherme Guido. Um abraço, Silvinho. Nosso grande atleta e nosso grande outra coisa também. Depois vocês leem lá, viu? É verdade, a gente tá tudo na torcida aqui, né? Cirlândia, mandei beijo. Depois a Si vai me ajudar também a nadar costas. Aí eu vou chamar o Guilherme para ver como é que tá meu nado costas. Boa, depois. Quando eu voltar aí, vou falar pra Paty. Ela morre de rir comigo, né? Eu lá. E assim, eu sou muito competitiva, Guilherme. Então, assim, quando eu comecei a nadar, e eu sou também muito tranquila, eu vou aos poucos, vou aprendendo. Ok. Quando eu comecei a nadar, então é aquela coisa, eu contra eu mesma, né? Então, eu tô nadando, eu quero nadar mais rápido, então eu era a primeira a sair da raia, ia embora, e nossa, eu chegava cansada, eu gostava de ficar lá, assim, ofegante, é uma delícia, né? Saía vermelha da piscina, assim, é muito gostoso. E é um exercício completo, né? Porque você trabalha todo o corpo, respiração, e também, você sabia que é bom para a mente, né? É bom para o cérebro. E é muito indicado também para pessoas com condições do neurodesenvolvimento. Autismo, TDAH. Então, é bastante importante. E eu ia falar para você, para quem está começando, está nadando, quer fazer... quer ir ser um profissional aí da área de natação ou qualquer outro esporte, onde que ele precisa começar para ele ascender na carreira? Bom, aqui... É no mental, é no físico, no sinestésico? O que é? Por onde que ele começa para ser um grande atleta? Eu acho que, primeiro, né, a natação, ela é um esporte que a gente tem muita criança, né, principalmente na fase de iniciação, ali, 3 anos, que é a hora que a criança ela atinge uma certa autonomia dentro do meio líquido, tá? Então, essa faixa etária, a gente tem muita criança fazendo. Isso por quê? Porque os pais inserem a criança na natação pela questão da segurança, né? O afogamento ele é a segunda maior causa de morte infantil dos 5 aos 9 anos. Então é por isso que sempre tem uma preocupação, né? Porque meu filho precisa aprender a nadar. E aí, a hora que ele aprende a nadar, a criança, ela chega pro pai e fala, eu já aprendi a nadar, é por isso que você me colocou na natação. E o pai perde a negociação, né? O poder de articulação com o filho, porque ele tem razão. O filho aprendeu a nadar, o pai colocou na natação para aprender e acabou. Então, a gente tem um gap muito grande, Débora, dos 9 aos 12 anos, que é onde a criança ela deixa a natação, ela para de nadar. Então, primeiro ponto são os pais incentivarem as crianças a continuar agora no sistema competitivo. Então, a criança ela aprendeu a nadar, mas ela não desenvolveu todo o aeróbico, ela está em fase de crescimento, ela tá em fase de tanto crescimento mental, quanto fisiológico, quanto como cidadão, principalmente. Então, o esporte ele forma um cidadão melhor, né? E aí que... A disciplina, né? Exatamente. Aí que na Academia Guilherme Guido também, acho que a gente não comentou sobre isso ainda. Meu filho já nadou lá também, viu? Nós somos a maior de Limeiro, nós temos 900 alunos e a gente tem esse trabalho, né, de extensão da criança que se formou, ela chegou no último nível da nossa metodologia, que é a touca preta, como se fossem as faixas do judô, né? Que tem o quê? Tubarão, né? Tem vários bichinhos, A hora que ela chega na touca preta, que é o último nível, a gente estende esse trabalho, mas de uma maneira competitiva. Então, a gente tem os treinos das toucas pretas, ou a gente direciona para os clubes que têm estrutura competitiva. Então, os meus 2 filhos, por exemplo, se formaram na academia, hoje eles competem pelo nosso clube. Ah, que legal. Então, a gente faz esse direcionamento, né? E aí faz com que a criança tenha motivação em se manter no esporte, em competir. Então, primeiro ponto da sua pergunta é os pais não deixarem que as crianças deixem o esporte nessa faixa etária, dos 9 aos 12.
Porque realmente ela aprendeu a nadar. A negociação com o pai era que ela aprendesse. Mas aí que vem o legal. Agora que começa a vida ativa no esporte, que é a questão da competição. E toda criança é competitiva. A criança é egocêntrica, ela quer competir, ela gosta de ganhar, ela aceita desafios. Então, a gente está fazendo um trabalho muito legal. Nós estamos formando aí 60, 70 toucas pretas por ano. Olha, e isso legal. a gente vai colher, com certeza, né, frutos lá na frente. Então, o primeiro ponto é o pai não deixar a criança sair do esporte. Ele tem que continuar incentivando. E aí, a criança que quer buscar uma competição, né, ela busca, pelo menos aqui em Limeira, os clubes com mais estrutura, que é o GRAM e o nosso clube, onde as duas equipes são ótimas. E aí, a partir disso, ela vai destinar, né, a vida dela para o esporte, como eu destinei. Então, com 15 anos de idade, eu comecei a receber salário, né? Com 15 anos de idade, o esporte começou a se tornar o meu trabalho. E é até hoje. Então, a criança que quer seguir na carreira de um atleta de alto rendimento, numa carreira olímpica, ela precisa começar dessa forma. Ela não pode desistir onde a gente tem esse gap, né? Os pais precisam incentivar, porque a criança ela não tem o poder de escolha sozinha, né? Ela é nova, 9 a 12 anos. Então ela tem o acompanhamento dos pais, essa estrutura, e aí ela é direcionada para um clube onde vai dar essa extensão do trabalho, mas agora com um cunho competitivo. E a partir disso, aí ela vai ter que aumentar a carga horária de treinos, ela vai ter que se alimentar melhor, ela vai ter que descansar mais, deixar um pouco o videogame e o celular de lado, né? Que hoje fazer é uma complicado. musculação também, não é? Porque Exatamente. precisa melhorar o... E aí procurar uma psicóloga também, que isso é determinante. Então, se ela quiser mesmo, ela busca as estruturas, essa estrutura com esses profissionais e vai poder galgar aí um sonho olímpico, com certeza. E seus planos aí para o futuro, hein, em relação a isso? Os meus planos, eu sempre tive uma preocupação em massificar a base, né, Débora? Por quê? Porque eu entendi que os países desenvolvidos, eles fazem isso como meio de educação social e uma qualidade de vida melhor, né? Diminuindo filho nos hospitais, porque o esporte ele está inserido, né? Juntamente com a educação e com a saúde. Então, a minha preocupação sempre foi em massificar o esporte. Né? Na cidade de Limeira, a gente conseguiu através de 3 vias particulares, né? Que é a Academia Guilherme Guido, hoje contribuindo para mais de 900 alunos. A gente conseguiu através do Campeonato Guilherme Guido, que a gente realiza todo ano na Vila São João, onde a gente foi eleito um dos maiores eventos de base do país, né? Do país. Então, uma cidade de 300 mil habitantes, a gente está conseguindo fazer isso. E agora com o centro histórico, que de uma maneira indireta é a motivação daquela criança, daquele jovem à prática do esporte. Dentro do sistema público, a gente conseguiu trazer uma emenda parlamentar vindo lá de Brasília, que o nosso deputado Miguel Lombardi trouxe para a gente realizar um projeto social que é meu, que eu trouxe ali para o Jardim Esmeralda, que é o centro comunitário. Então, hoje, a gente beneficia 200 crianças carentes. Essas crianças elas ganham todo o material esportivo necessário para natação. Legal. E ainda conta com as aulas de qualidade de um grande amigo meu, professor, campeão paulista, do lado de peito, inclusive, o Lucas Leite. E todos os pais estão adorando, essas famílias estão adorando. Então, assim, a minha ideia é continuar massificando o esporte, né? Tanto no meio particular, como esse que eu mencionei, quanto no meio público, através de projetos sociais. E a gente está bem de natação aqui na nossa cidade, né? Se a gente for ver. Existe um empresário aqui na nossa cidade, Clodoaldo, que ele costuma falar que Limeira é o centro do mundo, que aqui tem muito talento, tem muita gente boa. E eu acredito nisso também, viu? A gente tem muito talento, muita gente bem-sucedida, que é isso que eu estou falando, bem-sucedida nisso, né? Quando a gente consegue chegar nesse patamar, a gente realmente é bem-sucedido. Quais foram suas maiores inspirações no esporte? Eu tenho um ídolo, que ele era um norte-americano, Aaron Pearson, o nome dele. Ele nadava costas até hoje. É um dos recordes mais antigos da história da natação, o recorde de 200 costas, é dele ainda. Ele se aposentou faz muitos anos. E ele tinha uma técnica impressionante, na qual eu ficava assistindo todo dia o vídeo dele no YouTube e eu olhava a técnica da braçada dele antes do treino, para que eu pudesse chegar na piscina e replicar aquilo que eu estava assistindo. Então ele foi sempre meu ídolo até hoje e eu acho que ele teve também uma contribuição bastante nessa questão social que eu tenho, né, na minha visão, porque quando eu tinha 17 anos eu participei do meu primeiro mundial em 2004 em Indianápolis, que foi lá nos Estados Unidos também, que era a casa dele e tal. A gente participou do Mundial de piscina curta, onde ele nadou do meu lado. E aí do meu lado, ele nadou 100 metros costas e aquela torcida, né, gritando por ele. Tinha muitas pessoas, porque essa piscina ela é construída, não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe, mas a piscina
algumas piscinas, que é a piscina italiana, que é a Mirta, é a melhor piscina, ela fica circulando de navio para os lugares. Ela é montável, né? Ela é moldada. Então eles montaram a piscina dentro do estádio de basquete do Indiana Pacers. Nossa, que então cabe bacana. milhares de pessoas, eu nem lembro de cabeça quanto tinha. Então, como ela é modular, ela é um pouco estável, né, o deck. E aí o pessoal gritando o nome dele, tá do meu lado. Eu tinha 17 anos e ele já tinha uns 30 anos. Meu Deus. E aí ele Que foi emoção, hein? Emoção. Ele foi bater o recorde mundial, ele já era meu ídolo. A hora que ele chegou na parede, ele tava do meu lado, eu falei, Aaron, você não consegue me dar a sua touca? Essa que você bateu o recorde mundial? E aí ele deu o joinha e falou, claro, dou sim e tal, mas ele tava comemorando, foi dar um abraço no técnico, abraçou a família, deu entrevista. Falei, poxa, ele nunca vai lembrar de me devolver essa touca, né, que eu pedi. No dia seguinte, ele foi até o QG do Brasil e me deu em mãos a touca. Ai, que maravilhoso, né? Então esse item, ele também está exposto no Centro Histórico. Né? Uma touca da Nike lá, que, poxa, na época era uma marca que estava incentivando, estava investida na natação. E isso, com certeza, né, me fez olhar para ele com outros olhos. Então, poxa, ele me incentivou, né, a chegar onde eu cheguei hoje. Sim, você era um adolescente, né? Adolescente, com 17 anos, às vezes, né, querendo parar e não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Tal. Um ato desse faz com que você mude a vida de uma pessoa inteira. Sim, com E certeza. indiretamente de mais pessoas. Assim como eu me preocupo também. Então, eu acho que esse ato que ele cometeu, né, me fez levar esse cunho social também que eu tenho com algumas pessoas. Então, assim, eu não tenho muita... Igual você falou da medalha, né? Eu não sou muito preso a material, né? Então, assim, se a criança quiser pegar medalha, ela pega, ela tira foto e tal. Eu não vou colocando na caixa. Então, E essa touca, ela estava 20 anos dentro da caixa. Porque eu ganhei com 17, hoje eu tô com 37 anos. E como eu não tinha um lugar para colocar ela estava dentro da caixa por 20 anos. Eu tirei agora. Que legal, né? Então, e o Guilherme, ele é simpático, ele é acessível mesmo. Ele é desse jeito aqui que vocês estão ouvindo, né? Em qualquer lugar que vocês encontram com ele, ele é muito simpático. E qual o conselho que você daria para os jovens, assim, nadadores, né? Que sonham em seguir uma carreira igual a sua? Não só um nadador, mas qualquer praticante de atividade física ou esportiva, né? É que se você tem um sonho de chegar onde eu cheguei, chegar a uma Olimpíada, que você sonhe mesmo, sonhe alto, sonhe grande, mas que trace metas para que esse objetivo ele aconteça, né? Então essas metas elas precisam ser um plano que você precisa desenvolver para chegar no objetivo, porque às vezes a gente coloca um objetivo, eu tô com 10 anos, eu quero ser um atleta olímpico, mas eu não tracei um plano para chegar lá, né? Então a gente precisa traçar planos através de metas, e eu costumo chegar como se fosse uma escada. Então, lá no topo da escada a gente tem o objetivo final, que é uma Olimpíada. E cada degrau dessa escada, ela é uma meta. E a meta pode ser um treino bem feito, pode ser um regional que eu ganhei em 6º lugar, pode ser... Só que o próximo degrau ele já não é o 6º lugar, ele vai ser o 4º, ele vai ser ou vai ser o 5º, ou vai ser o 3º. Então, essas metas, elas precisam ser traçadas, formando um plano para que você chegue no seu objetivo final. E aí, a partir do momento que você vai subindo o degrau, você vai percebendo que aquele objetivo ele fica mais palpável, ele fica mais acessível. Eu queria continuar o papo aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta, então, para a gente finalizar aqui, que acabou o tempo, né? E eu sei que vocês aí em casa estão já, né? Porque vocês não queriam que acabasse. Eu não queria, tá muito bom o papo. Mas como que você gostaria de ser lembrado no mundo da natação? Eu tenho uma preocupação com o legado, né? Porque a gente sabe que as pessoas esquecem, vem o pessoal mais novo, bate recorde, você é apagado da história. Então, eu quero estender o meu trabalho, né, que eu fiz dentro da água, agora estando aposentado. Então, esse é o meu objetivo e buscar o legado. Mas eu quero ser lembrado como uma pessoa que contribuiu para o esporte como um todo, não só para a natação, mas que contribuiu para o esporte e que isso ecoe por muitos anos, mesmo não estando mais aqui, né? Então, enfim, eu quero que tenha uma preocupação com o meu nome, então, por isso eu quero contribuir para a classe, para que o meu nome fique ecoando por mais tempo, né? Que eu sirva de modelo para meus filhos, para minha família, tudo isso. Essa é a minha preocupação. Maravilha. Gente, mandando beijinho aqui para vocês, Diego, Gislaine, Silvia. Olha lá, a Silvia falou assim, já tivemos o prazer de conhecer o Centro Histórico e tivemos Legal. acesso a todos os itens que estão lá. O Pedro adorou. É o Pedro Conte que eu mandei um beijinho para ele. Bacana. Um abraço para todos. Eu vi que ele ficou super feliz. Olha lá, a Si quer nadar comigo agora, quer nadar com o Guilherme também. Parabéns pelo programa. Então tá bom. Quem sabe a gente não nade junto, né, Guilherme? Vamos combinar, sim. Ai, meu Deus. Será que eu vou encarar essa? Eu encaro, vamos lá, viu? Então, obrigada, viu, pela presença, Obrigado você, Guilherme. Muito Débora. obrigada mesmo, foi um prazer, viu? Prazer Bom todo meu. conhecer. Depois vocês vão ter acesso a esse programa aqui. E a gente se vê na próxima semana, então, com mais um Olá Psi, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
Foi bom, né? Legal, ótimo.